Quando nossos cônjuges erram, nós falamos com ele com base no que ele merece ou com base naquilo que o Evangelho declara sobre ele? Não diga ao seu filho ou cônjuge que você os ama somente quando eles merecem ouvir isso. Diga para transmitir graça. Qualquer palavra que dizemos baseada no que eles merecem é resultado da condenação da lei, e isso só traz morte. A verdade é a forma como Deus nos vê, e não como as coisas parecem ser. Quando transmitimos graça, o pecado perde espaço, pois o pecado não tem domínio onde há graça. Romanos 6,14. Quantas vezes não entendemos a palavra do Senhor? Muitas vezes não lemos a Bíblia e não sabemos nem o que ela está dizendo. Quando transmitimos graça, há um ambiente de justiça, paz e alegria no espírito. Romanos 14,17. Humildade. Não há como transmitirmos graça e, ao mesmo tempo, medo e condenação. Onde há graça, o medo e o sentimento de condenação se vão. Grandes líderes e esposas disfuncionais. Pense em quantas vezes nas Escrituras é a mulher que é o canal de Deus para o ministério. Quando levou Jesus para realizar seu primeiro milagre, foi uma mulher, a sua mãe. Quem ministrou financeiramente a Cristo durante seu ministério público? As mulheres. Quem ungiu os pés de Jesus? As mulheres. Uma prostituta, outra Maria e a outra irmã de Marta. Quem ficou com Jesus durante todo o seu julgamento e crucificação? As mulheres. Quem foram as primeiras testemunhas do Salvador ressuscitado? As mulheres. Quem é a maioria dos membros da igreja hoje? As mulheres. Qualquer um pode observar que as mulheres são mais religiosas do que os homens em geral. Elas tendem a compreender a necessidade de Deus mais facilmente. Mais vezes, elas também são mais facilmente tocadas pelo Senhor Jesus. Quando eu digo religiosas, não estou dizendo de seguir uma crença. Estou dizendo de estar com o coração voltado ao Senhor, por causa de seu potencial para rapidamente exercer a fé. As mulheres, muitas vezes, servem como a espinha dorsal de muitas igrejas e ministérios. E elas têm o potencial para ajudar os seus maridos e filhos a se tornar grandes líderes. Muitas vezes, os nossos esposos, eles não vão para a igreja, mas nós somos igrejas dentro de nossas casas. Lembre-se disso. Os homens podem ser chamados para a posição de liderança, mas sem mulheres piedosas ao lado deles, o seu ministério será bem mais difícil. A esposa tem um papel muito importante no ministério de um homem de Deus. Uma esposa problemática não nos impede completamente de fazer a obra de Deus, mas certamente tornará o trabalho muito mais penoso dentro de sua própria casa. A história de Moisés e Zípora, assim como a de Davi e Mical, nos ilustra bem essa situação. Eles foram grandes homens de Deus, que tiveram enormes dificuldades dentro das suas próprias casas. O exemplo de Zípora está em Êxodo 4, do 24 e 26, para vocês lerem. Estando Moisés no caminho numa estalagem, enquanto o Senhor quis o matar, então Zípora tornou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim o esposo sanguinário. Assim o Senhor a deixou. Ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão? Era a vontade de Deus que Moisés fosse ao Egito. No entanto, enquanto estava no caminho para cumprir a vontade de Deus, o Senhor o encontrou numa estalagem e estava prestes a matá-lo. Êxodo 24. Por que o Senhor queria matar Moisés? Tudo isso é muito interessante. A vida de Moisés foi poupada quando Zípora resolveu circuncidar o filho deles. Agora, observe a atitude de Zípora. Ela está feliz?
Eu não tenho certeza disso, pois ela disse a Moisés: certamente você é um esposo sanguinário. Êxodo 4:25. É um comentário muito depreciativo. Essa história obscura da vida de Moisés pode ser muito estranha, a menos que nós consideremos alguns dos fatos envolvidos. Em Gênesis 17, 9, 14, Deus exigiu que Abraão circuncidasse sua família como um sinal de aliança. Lembram disso?